Bom, vamos lá então. Vamos falar um pouquinho, né, dessas medidas de mitigação ou adaptação. Então, a gente tem, desses tipos, né, de medidas, a gente tem 3 grandes tipos aí, né, somente falando de medidas de adaptação, né. A gente pode acomodar, pode realocar ou pode fortificar, certo? Então, medidas como essa que a gente falou, né, de Massaguaçu, por exemplo, é claramente uma medida de fortificação, né? Medidas onde você vai e faz um muro, né, aumenta o muro, aumenta a resistência do muro, são medidas de fortificação, tá? Bom, então, dentro, né, desse quadro, né, de acomodação, realocação, fortificação, a gente vai ter as medidas estruturais e as medidas não estruturais. As estruturais, já foram dados alguns exemplos aqui, né? A melhoria de estruturas existentes na linha de costa, na planície costeira. Então, você vai lá, você mexe, ou mesmo no mar, né? Alimentação, engordamento artificial de praia, é uma medida estrutural, não deixa de ser. Mas o problema é esse, é a fonte de sedimento, tá? Então, e principalmente se você não fizer uma obra bem feita, né? Que você pode requerer necessário, eu vi, por exemplo, eu vi lá na Austrália um lugar onde eles tinham lá um engordamento de praia e ficava direto uma draga no mar. A draga ficava lá, você via da praia, você via a draga. Então, por quê? Porque eles fizeram lá um guia corrente e aí tinha que ter esse guia corrente por conta de navegação, coisas assim, e aí eles resolveram que era mais barato deixar o guia corrente, né, e fazer alimentação artificial daquele setor de praia que entrou em erosão, tá, e deixar a draga permanentemente lá, né, do que tirar aquela estrutura, né. Então tem que ver o custo-benefício disso também, certo? Bem, de você remover, por exemplo, né, uma estrutura dessas, que está causando um mal ali, né, tá? A gente tem vários exemplos no Brasil, principalmente relacionados com portos aí, enfim, no Nordeste, enfim, né? E as obras de proteção costeira, de preferência não rígidas neste caso, né? Ou seja, tentar fazer. Eu até tiro as obras de proteção costeira daqui, porque realmente elas não funcionam. Se eu estou querendo fazer medida de mitigação, medida de adaptação, as obras de proteção que nós vimos, essas rígidas, elas não estão funcionando, né? Isso já está sendo muito abandonado por aí no mundo todo, esse tipo de obra, né? Tá? Essas que a gente viu aí enfim, bolsa creto, sei lá, muro de contenção, muro com defletor, aquelas coisas que a gente viu por aí, tá? Vários exemplos aí, né? Mesmo moles, né? Ou espigões, esses anteparos de pedra, né? Que são relcamentos, tudo isso não funciona, né? Então a gente tem que começar a prestar atenção e ver o que a gente pode fazer, né? Baseado na natureza, como é a alimentação artificial, por exemplo, tá? Bem, ainda, né, como medidas, outro tipo de medidas são as não estruturais, né, aí a gente vai para um rol de possibilidades, né, então, a gente tem aí informação, conscientização da população, certo, do que pode fazer, do que não pode fazer, né, a gente pode fazer remoção completa das estruturas que estão incomodando ali, que estão causando erosão, certo, mesmo estruturas urbanas, particulares, enfim, obras, né, a gente pode fazer realocação de estruturas urbanas, certo? Ou seja, você vai tirar, né? Você remove e não coloca mais. Ou você pode realocar, bota mais para dentro, por exemplo, como essa da estrada que eu falei, né? Certo? Lá em Massaguaçu, né? E recuperação de dunas frontais e de manguezais que estão aí, né? Porque os manguezais são grandes estoques de sedimento também, tá? Para as praias, inclusive, e aí a gente pode, e a questão de recuperação de dunas frontais, que é extremamente benéfica, né? E também estabelecimento de zonas de proteção ou zonas de amortecimento. Tem praia que não forma duna, né? Como eu falei, as praias reflectivas nunca vão formar duna, certo? Mesmo as praias intermediárias com tendência reflexiva não formam duna. Por que não forma duna? Alguém sabe me dizer? Vamos ver, a primeira perguntinha que eu estou fazendo para vocês aí, hein? Hoje eu estou boazinha. Porque a areia que se deposita na praia é muito grossa para ser movida com o vento. Edu, mandou bem, exatamente, né? Essas praias são praias de areias mais grossas, médias e grossas e muito grossas, e não vai dar para formar duna mesmo, tá? Mas aí nessas praias a gente tem
Ah, quando não tinha duna, o que tinha atrás dessa praia? Tinha vegetação, certo? Tem vegetação nativa, tem um ecossistema natural, né? Então, é deixar uma faixa para isso, ou criar uma faixa para isso, né? Tá? Bom, então vamos lá, falar um pouquinho aí, né? De medidas, alguns exemplos aí, né? Bom, primeiro, o que a gente pode fazer? Né? A gente tem um mapa de risco de erosão costeira aí, né? Então, a primeira coisa é tentar gerenciar esse risco, certo? Então, as praias aí que estão em risco alto, muito alto de erosão, né? Que são praias que elas devem ser cuidadas, né? Porque elas já começam a ter, já está aí, né? Vulneráveis. Quem está ali nessa praia vai estar muito vulnerável, tá? Estão tão ameaçadas mesmo, né? E vão requerer medidas, seja medida estrutural, não estrutural, vai requerer medida, tá? E pode-se fazer qualquer coisa ali, realocação, remoção, recuperação de praia, recuperação de duna, enfim, né, da própria praia, engordamento, enfim, tá? A ideia é que se estabeleça algum tipo de plano de recuperação dessas praias, né? E pensando nisso, né, a gente recentemente, né, 2019, né, Letícia, a gente trabalhou, né, nos planos de manejo das apas marinhas, né, as praias são áreas que estão dentro, né, das apas marinhas. Então, a gente está trabalhando, né, começou aí, inclusive nos planos de manejo que já saíram, que já foram aprovados, né, estamos trabalhando, a gente criou, né, áreas de interesse para recuperação ambiental dentro dessas apas marinhas, né, desses planos de manejo, e, para tanto, a gente usa o mapa de risco de erosão, tá, para isso. Então, assim, é bem bacana poder ter essa possibilidade, né, de traduzir o nosso mapa e focar o nosso mapa, né, para esse tipo de praia, tá? É claro que isto é de gestão das APAs, mas também das gestões municipais, né? Então, a gente tem que estar sempre junto com as gestões municipais, né? Tá? Bom, e aí as praias de risco médio e risco baixo, muito baixo, não deixar mesmo que elas evoluam, né? Muitas praias que, por exemplo, no começo do meu mapeamento, do meu monitoramento, na década de 90, eram praias que estavam em risco baixo, elas passaram para risco alto direto, né? Por conta de intervenções inadequadas que foram feitas, tá bom? Ou até de processos naturais, né? Tá? Bom, outra possibilidade, né, que é super, né, um rol aí de coisas, né, que a gente pode fazer também, né, é estabelecer regras, né, recomendações, regulamentações, disciplinamento para intervenções nas praias e na linha de costa, né, então isso é super importante, tá? Então, toda obra de engenharia, aí eu venho com a questão, né, do guia que a gente fez também em 2017, publicado por iniciativa do Ministério do Meio Ambiente, que reuniu um grupo de pessoas, né, de experts na área, para poder estar fazendo esse guia de diretrizes de prevenção e proteção à erosão costeira, tá? E esse guia está disponível na internet. Nossa, eu ia colocar o link dele aqui, né? Mas ele está disponível, tá? E ele está disponível para os municípios, né? Ele foi feito para os municípios, né? Então lá tem todo, inclusive sexta-feira agora eu vou dar uma pequena palestra sobre esse guia, né? E aí, o que é importante, né? É importante que todas as obras de engenharia, todas as medidas, na verdade, têm o viés de proteção costeira, né? Além de que é necessário ter estudo prévio para você poder estar sabendo quais os impactos, né, que essas obras vão causar, né, que essas medidas vão causar, né? Tem que ter monitoramento, não tem jeito, né? De monitoramento de processo costeiro, tem que ter dado meteorológico oceanográfico, monitoramento disso também. Então, vocês viram, eu mostrei para vocês, né, a manhã inteira, falei para vocês a complicação que é estudar esse ambiente, né, porque tem muita coisa ali, né. E também, claro, fazer projeções de nível do mar e de eventos extremos. Então, a gente está falando de não é simplesmente vai lá, contrata uma empresa de engenharia, aí faz isso aí. Não é assim, né? Precisa realmente de ter dado, né? Porque senão a obra está fadada a ir para o espaço. E é o que acontece em Massaguaçu, por exemplo, né? Ninguém procurou os estudos que tem, vários estudos que tem na região, com certeza ninguém procurou. Vão teimando numa coisa que para mim é um absurdo, já chegou nas raias de absurdo mesmo, né? Tá? Bem,
Depois, claro, né, obviamente, coibir a retirada de areia de praia e dunas, né, isso vocês falaram aí um pouquinho, né, teve alguém que falou sobre essa questão, né, parar de retirar areia de praia e de duna, certo? Tá? De retirar, de fazer rebaixamento daquela areia que quer invadir a calçada, né? Enfim, isso tem que parar mesmo, porque isso aí faz parte do estoque, faz parte da dinâmica natural. Ai, que incomoda o jardim. Tá, mas o jardim, ela está indo para onde que era o jardim? Onde que era ela, o espaço dela, né? A duna está indo para onde era o espaço dela, né? Tá aqui, tá? Que o jardim está, enfim, o jardim invadiu, ou as calçadas invadiram, enfim, calçadão, etc., ou as ruas, né? Tá? Ou até os muros, né? As casas, né? Bom, e também pensar em formas aí de modificação, para modificar o tipo de limpeza pública que se usa em praias urbanas, né? Tá? Que é justamente essa limpeza com trator, tal, da forma que a gente vê por aí, né? Bem, controlar um pouquinho a questão de obras de desassoreamento de canais suarinos e lagunares, claro que a gente tem que ter também estudos prévios, tem hora que tem que fazer esse desassoreamento importante, né? Mas como fazê-lo, né? E em quais situações, né? E também, na praia mesmo, indicar áreas restritas, né, para a questão de atividade náutica, né, a gente sabe que embarcações geram ondas também, né, isso é muito comum, a gente ter problemas, principalmente nos canais aí, dos canais fluviais, estuarinos aí, né, essa questão de ondas geradas por embarcações, causando erosão, inclusive, né, tá, bastante erosão, tá, isso é muito comum nessas áreas, erosão em manguezal por conta disso, né, ou erosão em bordas, né, da planície por conta disso, tá? Bem, criar zonas de amortecimento e proteção, esse acho que é uma grande saída, né, e essa zona, né, o que é essa zona aí, né, seria uma faixa de terreno, né, na planície costeira, certo, em cima da planície costeira, ou pegando um pedaço da praia, tá, e aí quando eu falo planície costeira, vamos colocar assim, fora da faixa de areia, fora da pós-praia, vamos dizer assim, porque isso em praia urbana, né, é planície costeira, não deixa de ser planície costeira, mas não é uma área natural, certo? Porque se está precisando criar essa zona, porque não é área natural, né? Bem, então é uma faixa, né, paralela, contínua da praia, né? Você tem que criar ao longo de todo um arco praial. Às vezes não adianta você criar num pedaço e no outro não criar, porque vai fazer falta, né? E que ela deve ser o quê? Ela deve ser mantida de qualquer ocupação antrópica, primeiro, certo? Ela deve ter uma faixa mínima variável aí. Essa faixa mínima ela pode ser variável em função do grau de risco ou da taxa de recuo da linha de costa, tá? E também, nesse trecho, ter restaurado as condições originais que ela tinha, ou previamente, que a gente pode chamar, ou pensar que eram as condições originais de antes dela ter sido ocupada, né? Para retomar, então, a permeabilidade do terreno, né, a feição do terreno, por exemplo, de uma duna frontal, né, tá? Ou de um terraço marinho, enfim, de um cordão litorâneo que estava ali, né, atrás da praia, que estava fazendo a sua, vamos dizer assim, o seu papel natural ali atrás da praia, tá? E, né, se, por exemplo, não tiver essa possibilidade, você, não pode, aqui você não pode ocupar, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode começar a trabalhar um pouquinho em cima da praia, né? Tentando criar dunas artificiais ou uma faixa, um cordão litorâneo artificial, né? Uma crista praial artificial, onde você possa colocar a vegetação ali e plantio de espécies nativas aí desse tipo de vegetação, de excluído de duna, tá bom? Então, seria uma faixa, ela tem esse sentido, né? Essa faixa aí que o pessoal chama de setback, né, em inglês, tá? Bom, alguns exemplos, né? Então, de zonas de proteção no mundo, né? Então, a gente tem zonas de proteção de costa, né? Onde o pessoal aplica a gestão costeira, né? Então, a gente tem uns exemplos, né, de leis, inclusive, bem interessantes, né, como a Espanha, a França, né, onde você, essa faixa de proteção, né, ela inclui algumas medidas. Então, a Espanha, por exemplo, instituiu lá 100 metros lá de largura, contados a partir do limite das águas, né, tá? E aí ela vai
ela torna aquilo, essa é a minha zona de gestão de orla e essa é a minha zona onde eu vou vou tirar todo mundo que está aqui, porque essa praia, ou vou fazer outro tipo de uso, porque essa praia não tem mais condição dela ficar dessa forma, tá? E claro, né, a Espanha é um dos países que mais ganha dinheiro no mundo com o turismo de praia, né, e ela bate de frente, assim, em cheio, né, até com Portugal, que tem uma costa maravilhosa também, enfim, mas a Espanha mete bronca mesmo nisso, né, mesmo ali no Mediterrâneo, né, quer dizer, não está nem no Oceano Aberto, está dentro do Mediterrâneo, tá? E que sim, bom, descontando as Canárias, né? Mas enfim. E aí eles produziram lá uma lei, lá em 88, e pronto, final. E teve briga de foice lá mesmo por conta disso, tá? Bem, nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm exemplos aí dessa zona de proteção, ela varia em função da taxa de erosão da linha de costa, tá? Com intervalos aí de 10, 30, 60 anos, né? Vou mostrar depois uma figurinha, né? E aí eles vão definindo as zonas ali conforme vão definindo os usos, né? Necessários aí para você compor ali um tipo de uso para essa faixa aí, né? Tá? Então, eles têm áreas com taxas bem elevadas mesmo também de erosão, né? E na Austrália, por exemplo, a faixa ela tem uma largura adequada para a recuperação da primeira duna frontal. Então, vamos recuperar a primeira duna frontal e pronto, e vamos ficar com ela aí, tá? E fizeram isso mesmo, tem várias, praticamente, né? A Austrália toda tem isso aí, né? Bom, então aqui um exemplo, né, daquilo que eu falei nos Estados Unidos, com relação a taxas de erosão aí, tá? Então, aqui eles enfim, trabalham, então, com taxa de recuo, né? Hoje a linha de costa está aqui, aí, claro, está em erosão. Essa é a feição, né, vamos dizer, de referência, que é uma falésia, né? Tá? Uma falésia, um barranco, certo? E aí eles vão trabalhando, então, com linha, quer dizer que essa linha não tem uma largura específica, não é uma metragem, não é 60 metros, 100 metros, não. Vai depender da taxa de erosão, da taxa de recuo da linha de costa. Eu acho bem interessante essa proposta, né? E aí eles vão colocando, né? Olha, aqui você não pode nada, não pode colocar nenhuma estrutura ali e tal, deixa essa faixa livre. Essa aqui você já pode colocar alguma coisa que seja móvel, tal, com alguma unidade familiar, tal, alguma casa, alguma coisa assim. E assim vai indo, pode aumentando, tal, até você chegar na estrada, tal. Tá? Então, eles vão atuando, isso em alguns estados, também não é em todos os Estados Unidos, não, né? E aí um exemplo aqui, né, do que Miami Beach fez, né? Vocês lembram como que estava? Eu mostrei para vocês uma foto, e esta foto já é com a praia recuperada, né? Acho que eu tenho até uma imagem aqui. Com a praia recuperada. Então, o que eles fizeram aqui? Ó? Isso aqui é um scrub, é uma vegetação de scrub que eles fizeram o engordamento da praia lá na frente, e aqui tem toda essa faixa, inclusive eles colocam algumas áreas, alguns belvedelezinhos aqui, tem uma passarela, é bem bacana assim, né? E para passar para a praia, tem passarelas de madeira, né? É bem bonito, a orla está muito bonita de Miami Beach, né? Porque você tem, enfim, nossa, já faz tudo isso. Então você tem simplesmente, isso é uma zona de amortecimento. Essa praia faz zona? Não faz, né? Não tem, porque ela é completamente engordada, é bem artificial mesmo, né? Assim como o Cancún também, é super artificial, né? Tá? Mas tem que engordar, porque são áreas de que vem lá um furacão e leva tudo embora, tá? Então é o que eles fazem, né? E recuperam isso tudo. Mas está bem bonita, porque você cria um espaço, né? Legal. E aqui um exemplo na Austrália, né? Caso aí da Ocean Shore Beach, onde você tem, mas tudo assim, a costa deles é toda assim, onde tem área urbana, eles fazem isso, assim, né? Criam parques, tal, criam unidades e fazem, e recuperam a primeira duna, né? Com cercas, né? Tem cerquinhas aqui fechadinhas, né? Você viu que a cerca está numa situação, claro, essa cerca foi colocada numa situação antes da duna crescer lá na frente, inclusive, né? Aí a duna cresce lá para frente, tá? E, enfim, né, depois vai ter que remobilizar essa cerca uma hora, né? Tá? Mas é isso, né? E com a recuperação ela vai recuperando, né? Essa vegetação é uma vegetação que vem, é diferente dessa, essa plantada. Essa aqui não, ela vem mesmo, né? Bom, engordamento artificial, da próxima eu coloco
eu coloco fotos de Camboriú, né? Tá? Mas, enfim, é isso que acontece. Vai lá uma draga, dragando lá do mar, lá da plataforma, né? Isso aqui é Caribe, né? Cuba, né? E você tem, é uma plataforma carbonática, inclusive essa areia é carbonatada, não é areia quartzosa, né, é carbonática. E aí ele tem uma fonte lá de areia, ele vai trazendo e vai, enfim, vai fazendo a obra aí de engordamento, enfim, tá? É um exemplo aí do que foi feito em Cuba. Ah, tá aqui Miami Beach, né? Então, como eu falei para vocês, até a década de 90 a situação estava assim. Aí o que eles fizeram? Aproveitaram os espigões e engordaram. Isso aqui, engordaram a praia, tá? Ah, tem problemas, tá? Claro que tem problemas, né? Certo? Mas engordaram a praia. Então, hoje você tem uma situação. E aqui, ó, foi logo depois do engordamento, tá? A foto que eu mostrei agora há pouco, já não. Aí toda essa faixa aqui da frente já foi até. Podia colocar uma imagem mais atual até, né? Toda essa faixa aqui da frente, ela já foi, isso aqui foi mais alargado, né? E ela foi recuperada, então você tem um jardim aqui na frente, como que eu mostrei aqui agora há pouco para vocês. Em algumas áreas, né? Não é em toda ela, não. Tem algumas áreas que tem um jardim, outras áreas não, tá? Bem, e aqui, né? Então, vou dar alguns exemplos aqui na Baixada Santista, né? Que a gente tem aí de boas práticas, né? De recuperação de dunas, né? Frontais, né? Temos um exemplo que foi usado na Praia de Bertioga, na Praia da Enseada, Bertioga, perto do Sesc Bertioga, né? Quem conhece lá. E a coisa estava ficando feia, eles resolveram colocaram essas cerquinhas aqui para começar a acumular a duna, né? Tá, acumular areia. Isso realmente pararam também de tirar areia, porque às vezes tiravam, enfim, aquela coisa toda. E realmente começou a crescer, começou a empilhar areia aqui, né? Hoje nem sei onde é que estariam essa cerca, provavelmente, deixa eu ver, é porque isso aqui foi tirado em outro pedaço, isso aqui está mais para trás. Mas enfim, hoje é o que a gente tem nessa orla, tá bem bacana todo esse trecho aqui, né? Com toda a recuperação de duna. E de graça, né? Tá? E aqui o nosso exemplo, né, na Praia da Enseada, que os quiosques, né, foram removidos da praia, então isso já foi, bom, nessa parte aqui não tinha quiosque aqui, né, mas enfim, os quiosques foram removidos da praia, né, em 2017, e depois a gente, com o projeto que a gente está desenvolvendo na praia, que a gente começou a desenvolver em 2018, mas assim que o projeto saiu, o projeto, né, Resposta Morfodinâmica de Praias, aí é do Sudeste brasileiro, eu vou falar dele um pouquinho, mas a gente pediu, né, para a prefeitura, para a Secretaria de Meio Ambiente, para parar de tirar areia da praia, né? Pedimos e falamos, enfim, explicamos, vamos parar de tirar areia de praia por conta disso. Enfim, a prefeitura encampou a ideia, assumiu, e as dunas começaram a recuperar, tá? Então, aqui a gente tem um trecho da praia, onde a calçada, né, era aqui, tá? Onde a própria duna já invadiu um pedaço, né? Já invadiu a calçada e já incorporou com o jardim, tá? Então, as dunas realmente estão se recuperando muito bem, tá? Foi bem bacana o que a gente vê que está acontecendo nessa praia, né? E eu que conheço essa praia desde adolescente, essa praia, eu sei que tinha duna, porque eu via começando a formar e a prefeitura ia lá e tirava, simplesmente tirava na cara dura a duna, né? Descaracterizava completamente e levava areia embora, né? Hoje não, né? Graças a Deus, então, e a praia tá bem bacana, assim, né? Vários dos meus alunos viram, né, recentemente isso e tá bem bonita, assim, né? Bom, e é o que eu tô falando, né? Esse projeto, Resposta Morfodinâmica de Praia do Sudeste Brasileiro, os efeitos de elevação do nível do mar dos eventos meteorológicos ou oceanográficos extremos, né? Projeto que a gente começou em 2017, vai até o ano que vem, e eu pedi, então, para a prefeitura implantar, é uma medida de adaptação mesmo, né? Implantar não, parar de tirar simplesmente, parou de tirar a duna, simplesmente, tá? Então, é legal porque, por exemplo, assim, começa a voltar a fauna, né? Por exemplo, a própria coruja buraqueira, eu nunca tinha visto coruja buraqueira ali, já tem lá um casalzinho de coruja buraqueira que fica ali na praia, não, elas escolheram lá um lugar e estão lá desde o começo, né? Que as dunas começaram a crescer, né? E a gente vê como que estava, né? Como que estavam essas dunas aqui em fevereiro de 2020, antes das ressacas que ocorreram, né? Antes da pandemia, isso aqui, a gente vê claramente
Isso, para quem não conhece, é perto do canal da Avenida Atlântica. O canal da Avenida Atlântica está aqui para frente, perto desse quiosque ali, né, ao lado do quiosque. Então, a extensão que as dunas criaram aqui, inclusive vindo para cima da calçada também, invadindo o jardim, né, o tempo todo. Eles tiram aqui, né, infelizmente. E aí vieram os eventos, né, de abril, né, aqueles que eu falei lá de manhã, dia 4, os picos lá de dia 4, depois outro dia 8 de abril, e eventos muito fortes mesmo, né, de eventos conjugados, né, ressaca e maré alta também. E aí, o recuo que a duna sofreu, né, ela sofreu mais ou menos um recuo aí de um terço, quase a metade, na verdade a metade, né, praticamente, o que ela sofreu. Mas foi muito bom a gente ver, porque nas áreas onde tinha duna, a praia ficou bem, quem estava aqui atrás ficou bem, quiosque ficou bem, mas nas áreas onde não tem duna recuperada, né, claramente a água chegou na avenida da praia, né, durante esses eventos aí, tá? Em muitas áreas dessa praia que não tem duna. Tá? Então, aqui exemplos do que ficou, né? Depois, a duna, por exemplo, isso aqui estava tudo coberto, né? E essas árvores expostas que a gente vê aqui, isso aqui estava tudo coberto. E o recuo, né, foi aqui. Mas segurou, né? Segurou bastante, tá? Bom, quero colocar uma outra medida aí de adaptação que a gente está fazendo, que a gente está, enfim, auxiliando, né? Orientando tecnicamente lá no norte da Ilha Comprida, né? Quem colocou, foi o que eu perguntei para a Letícia, né? Quem colocou lá os bags de areia, né? Então, o que está sendo feito lá? Na verdade, o que vocês estão vendo aqui é um pedacinho, é uma obra, um pedaço, um teste, né? Com 38, se não me engano, 36 bags, né? Esses bags, eles têm areia dentro deles, essa areia não é da praia, não é da duna, é uma areia que vem de fora, é uma areia, inclusive, a exigência, né, com a prefeitura foi que viesse uma areia lavada, que eles chamam, né, uma areia mais para fluvial mesmo, né, por quê? Porque além de ser uma obra flexível, né, por conta da areia, né, a ideia é que ela seja bastante permeável, né, e que tenha uma permeabilidade boa para poder absorver o impacto mesmo, né, das ondas e tal, né. A Letícia tinha falado, a Ponta Norte e tal, essa erosão lá da Ponta Norte tem migrado para sul, exatamente, né. Essa erosão no Araçá, ela é mais recente, tá, ela começa a ser sentida aí, principalmente quando a estrada foi destruída, né, bem pertinho dessa área, né, que é a área de maior erosão dentro desse balneário. Esse balneário fica um pouco ao norte do núcleo urbano, tá? E mais ou menos uma região conhecida como Araçá, né? Tem até dunas lá, enfim, né? Então, a gente resolveu colocar esse tipo de estrutura, né? Esses bags, eles têm 2 metros de altura, ou seja, na verdade, aqui para baixo eles têm 80, eles estão ancorados 80 centímetros para dentro da areia, e a areia que foi retirada daqui para colocar os bags, ela foi colocada atrás também, tá? Então, sempre a gente tem areia colocada por trás. Então, eles tiravam e colocavam ali por trás ou na frente, enfim, tá? E aqui que a gente tem, né, que, assim, de resposta, isso aqui é bem novo, né, desse ano aqui, na verdade a obra começou na temporada de ressaca, em maio, né, e o que a gente está tendo bate direto, em confronto direto aí com as ressacas desse ano, né, mas a gente está vendo que a obra está tendo uma resposta bem interessante, né, então aqui eu estou vejam que tem assim um cordãozinho de duna muito michuruquinha, né? Então, claro, originalmente isso aqui era bem mais largo, quando você vai para sul, isso vai ficando cada vez mais largo, né? Então, o que sobrou, né? A estrada está aqui, a estrada era distante da praia, claro, né? Mas o que sobrou foi isso aqui, então tem um cordãozinho de duna, tá? E aqui na frente, então, a gente colocou essa estrutura. E, então, vejam que ela está funcionando porque a gente está tendo empilhamento atrás, né? Areia eólica, isso aqui, né? Tá, empilhamento eólico. Olhando desse lado, então, isso é um pedacinho só da obra, né? Tá? Essa parte aqui é essa aqui. Então, você vê essa casuarina ali, né? É essa daqui, tá? Então, essa obra, ela se estende até aqui está aberto, né? E claro, quando entra a ressaca vem aqui atrás, mas é isso mesmo que ia acontecer, a gente já sabia que ia acontecer isso. Ela vem aqui atrás e tenta erodir aqui, claro, a areia que está se acumulando aqui atrás. Mas desse outro lado, né, ela faz uma curva, né, ela faz esse L aqui,
tá? Essa obra faz esse L, né? E aqui acabou que o saco acabou sendo destruído, tal, né? Mas o saco está aqui, né? O saco está aqui embaixo, né? Ele está cheio de areia lá para baixo, né? É um belo de um peso, tá? Mas abriu um espaço, inclusive, para facilitar esse retrabalhamento eólico aqui atrás, tá? Então, isso aqui são fotos do último monitoramento que a gente fez, né? E lembrando que está acontecendo, a gente está tendo empilhamento atrás da obra e também uma zona de crescimento, né? Todo esse trecho aqui, deixa eu ver, dá para ver bem aqui aqui, né? Nessa foto aqui da esquerda, o que a gente tem aqui? A maré subiu, né? A zona de deixa da maré está aqui, então, e ela não chega no bag, né? Então, toda essa parte da frente está empilhando também areia na frente do bag, como a gente vê aqui, né? Nessa primeira imagem aqui. Então, realmente está empilhando areia na frente do bag e está empilhando areia atrás do bag. E toda essa vegetação, ela está entrando, né, para cima dessa areia recém-depositada aqui, né? Então, incorporou já bastante, né? E está recuperando aqui, né? Então, a gente está duas funções aqui, né, na verdade, né, que tem essa estrutura. Primeiro, né, originalmente, conter, segurar o mar, né, começar a criar uma barreira erosiva, uma barreira contra essa erosão, né, tá, contra a inundação costeira, inclusive, a erosão costeira e a inundação costeira, tá, e também recuperar esse trecho de duna, né, a gente faz esse tipo de medida, né, para tentar fazer isso também, tá? Então, é o que a gente está, enfim, tem pouco tempo de obra, claro, isso ainda vai um tempo, mas a ideia é que já está funcionando, aparentemente está funcionando bem, tá? E correram vários eventos esse ano, né? Alguns eventos que, inclusive, destruíram parte desses sacos, mas está dentro do contexto esperado, tá? Alguém tem alguma pergunta, gente? O Marco estava com a mão levantada, acho que ele queria comentar alguma coisa. Então, sobre isso? Quem que é? Oi, Célia. Marco, tudo bem? Oi, Marco, tudo bom? Tudo. Fala aí. Prazer estar com vocês aqui. Só para deixar claro para todos aí, e às vezes o pessoal não conhece muito a dinâmica da Ilha Comprida, toda essa área que vocês estão vendo atrás, dos bags, eram dunas que foram retiradas para fazer aterro nos lotes e loteamentos da Ilha Comprida. Então, todo esse retrabalho que está tendo foi uma questão que o ser humano fez, né? Só para deixar o contexto fechado aí, para entenderem direito o que a gente está tentando fazer aí. Obrigado. Na verdade, e tirou as dunas para fazer os loteamentos, né? Certo? Então, é isso, né? Essa medida aí toda, né, que a gente tem. Né? Tudo isso aqui era duna, tudo bem que o Marco falou, né? Tudo isso para dentro da ilha, para fora, né, para trás eram dunas, né? Tanto é que a gente ainda tem um campo de dunas, que é chamado Dunas do Araçá, próximo, mas aí você tem esse balneário aqui, né, na frente, e que retirada de duna simplesmente, né, também, tá? E aí tira a duna, né, e aí vem aterro também, né? Certo? Obrigada, Marco, por... A gente, às vezes, está com a coisa tão na cabeça, né, que acha que todo mundo sabe. Mas é isso aí.